Olá pessoal, a gente vai dar continuidade aqui aos trabalhos, aos estudos no PJE. A gente está abrindo agora mais um bloco, tá? Falando das muitas tarefas que temos para realizar com os processos, e a gente vai iniciar agora exatamente do ponto onde a gente parou no bloco anterior, que era na tarefa de avaliar ato ordinatório. Vamos lá? Vamos voltar para a tela. Bom, então eu tenho aqui, avaliar ato ordinatório praticado, tá? A gente já viu que foram disparadas as comunicações. E eu tenho então aqui no campo outras opções, várias possibilidades. Qual que a gente vai utilizar agora? Preparar comunicação e outros expedientes, que é normalmente quando o pessoal começa a ficar bastante confuso, né? Mas a gente está aqui exatamente para minimizar todos os efeitos nocivos aí dessa tarefa, tá? Olha só, quando a gente escolhe preparar comunicação, a outra tarefa seguinte é preparar. No fluxo de preparar comunicação é escolher rotina de comunicação. Então vamos lá. Eu vou abrir o campo outras opções aqui. Olha só. Eu tenho a opção de aguardar prazos em aberto, já que a gente já tem 2 expedientes lá que já foram feitos pelo Minipack, tá? Eu posso cancelar essa preparação de comunicação. E eu tenho a rotina individual, tá? Com esse lembrete que é muito importante, onde todas as semanas vão estar disponíveis, certo? Vou explicar melhor sobre isso aqui. E a gente tem também a rotina em lote ou individual, onde somente a semana da localidade estará disponível. Vamos começar pela rotina individual. Olha só, eu já estou na tela de preparação da comunicação em si. Lembrando aos senhores o seguinte, quando a gente fala de preparar a comunicação, a gente vai estar sempre fazendo a seguinte observação. Nós temos hoje que encaminhar cartas precatórias, né, para vários juízos, para que o magistrado de lá faça as diligências que seriam de responsabilidade do juízo de origem. Com o PJE, todo e qualquer órgão julgador que faz parte do PJE no primeiro grau, aqui na Justiça Federal da Primeira Região, a gente não vai ter mais a figura da carta precatória. A carta precatória está sendo substituída por mandados, tá? Então, quando eu estou na rotina individual, eu tenho acesso a qualquer central de mandados do primeiro grau na primeira região para encaminhar esse mandado e o oficial da localidade de destino cumprir essa determinação do juiz e devolver o mandado que vai ser juntado automaticamente aos autos, tá? Tanto o mandado quanto a certidão do oficial e demais documentos que ele queira juntar. Então preste atenção nisso, porque a figura da carta precatória sai de cena e a gente vai passar então a fazer mandados e esses mandados poderão ser disparados para qualquer central, ok? Vamos na tela. Voltando, a gente tem aqui a escolha de destinatários, que é o primeiro passo para que eu faça a minha comunicação. Então eu tenho a opção aqui nos participantes do processo de clicar nesse botão intimar todos, que eu não indico muito, eu indico mais esse daqui, mostrar todos. Por quê? Porque a gente vai ter a condição de escolher quem efetivamente vai ser intimado, tá bom? Então, mais uma vez, eu tenho aqui um participante no polo ativo, um participante no polo passivo. Assim que eu clico aqui, essas informações já aparecem nessa tabela aqui abaixo, tá? Lembrando também o seguinte, todas as vezes que eu fizer a seleção de destinatários aqui em cima, eu tenho que já ter certeza que todos os destinatários estão aqui na tabela, porque caso eu faça a configuração desses demais campos e depois lembre, eu tenho que incluir mais uma pessoa, eu tenho que colocar aqui o número do CPF, do CNPJ ou o nome e pesquisar, para ela vir aqui para baixo. Então toda a configuração que a gente fez nesses campos vai ser apagada. Então primeiro eu defino todos os meus destinatários, para só então aqui conseguir fazer a seleção dessas opções, sem que depois o sistema vá jogar isso tudo fora, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui na comunicação como fazer, pelo tipo, né, de ato que eu quero, se eu quero citar e intimar, se vai ser uma simples correspondência e assim por diante. A gente vai fazer aqui uma intimação do polo ativo, tá? Então eu vou usar essa opção aqui para ficar mais didático. Lembrando, esse campo pessoal, os senhores já sabem para que serve. Ele vai fazer com que o disparo da intimação para o painel do advogado seja bloqueado. Então eu não vou clicar isso aqui, eu não posso confundir com o meio pessoalmente. Esse meio pessoalmente é quando eu faço a intimação em balcão de secretaria, tá? Então, se a pessoa foi lá, foi intimada em secretaria, eu colho a assinatura dela, né? Gero uma comunicação aqui no sistema escolhendo o meio pessoalmente.
tá? E aí eu posso então depois juntar aquele documento que foi assinado pela parte para comprovar que de fato ela foi intimada no balcão lá da secretaria. Bom, nesse caso aqui eu não vou usar o pessoalmente, eu vou utilizar sistema, tá? Percebam que além dessas opções eu tenho diário eletrônico, correios, tá? Eu tenho edital e eu tenho também central de mandados, ok? Então eu vou usar aqui a opção sistema. E aqui eu vou definir se o prazo vai ser contado em dias, meses, anos, tá? Ou sem prazo. Aqui eu vou deixar em dia e vou deixar aqui o prazo de 5 dias, que é o prazo já padrão do PJE, já é carregado aqui automaticamente. Em relação ao INSS, eu vou aqui escolher intimação, polo passivo. E aqui, como se trata de uma urgência, vamos supor que aqui a gente tem que fazer uma comunicação urgente para o INSS, eu vou então escolher central de mandados. Tá? Olha só, escolhendo central de mandados, eu tenho mais uma coluna sendo aberta aqui. Para quê? Para que eu indique para o oficial se ao devolver o mandado, ele vai fazer constar no campo data, a data da juntada da certidão ou a data do efetivo cumprimento da diligência. Então isso é uma novidade agora da 2.0 e é exatamente para orientar o oficial se ele deve fazer constar essa data do cumprimento ou a data da juntada. Por quê? Porque essa data vai disparar o prazo para a manifestação da parte. Tá joia? Então, no caso do GEF, a gente vai estar escolhendo aqui a data do cumprimento da diligência, tá? E quando for o caso de se escolher a data da juntada, como é muito comum na cível, a gente vai aqui então trocar a opção, tá bom? E aqui a quantidade de dias, vamos dizer aqui que o magistrado concedeu 10 dias para o INSS, a gente põe aqui, tá bom? Então, ou se for, como é urgente, vamos mudar aqui. Vamos colocar aqui em horas e vamos colocar 48 horas. Tá? Então, vamos para o próximo. Bom, eu estou agora na área de definição de endereços. Tá? Como eu utilizei central de mandados no INSS, eu preciso definir para que endereço vai esse mandado. Tá joia? Quando eu escolher os outros meios de comunicação que não envolvam a necessidade de um endereço, então eles não vão constar aqui. É como essa informação está aqui dizendo para a gente, tá? No caso da intimação do autor, que vai ser via sistema, não vai aparecer a necessidade de definição de endereço, por lógica, né? Então eu vou clicar aqui nesse lapisinho para poder a gente abrir a edição e a possibilidade também de escolha já de endereços já previamente cadastrados. Percebam que há muitos aqui, tá? Se nenhum desses endereços aqui é o caso de ser utilizado, eu vou clicar em mais endereços, tá? Nesse caso, vamos supor que seja esse o endereço que a gente quer utilizar, então eu vou marcar aqui. Aguardar o retorno do sistema e já apareceu esse vistozinho verde para indicar que o endereço está selecionado com sucesso. Então eu posso continuar, tanto, observem que essa lista é bem grande, então seria bom suprimir ela aqui, tá? E como eu não tenho a opção, olha só o que eu teria que fazer. Varrer a tela toda para chegar no próximo, tá? Evitem isso aí utilizando essa opção aqui de cima. Ó. Já saímos da definição de endereços, agora a gente já pode ir para a preparação do ato em si. Então vamos clicar aqui. Lembrando o seguinte, ó, a gente tem que sempre perceber que a gente está fazendo duas comunicações diversas para o mesmo processo. O nosso processo está aqui indicado e aqui eu estou fazendo uma comunicação para a parte autora e uma outra para a parte ré. Então vamos clicar aqui no editar. Aqui a gente tem duas informações que são importantes. Se eu vou utilizar como instrumento de comunicação um documento do próprio processo ou se eu vou fazer um novo documento. Eu vou clicar aqui em novo documento para mostrar aos senhores como é que funciona. Escolho o modelo, intimação advogado-autor via sistema. O modelo já está bem adequado ao que a gente escolheu lá. E aqui eu confirmo para que essa minuta seja gravada. Bom, terminei a edição então da parte autora, da intimação da parte autora. Lembrando que aqui eu também tenho a opção de escolher se essa intimação é urgente e se ela é sigilosa, tá? O campo agrupar com, ele vai estar sempre ativado desde que haja aqui vários expedientes do mesmo meio utilizado. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui mais expedientes com a opção sistema selecionada, ele me apareceria a opção aqui de agrupar os expedientes. E para que serve isso? Exatamente para que eu faça a edição de um expediente só e essa edição sirva para todos os demais expedientes.
agora tem um detalhezinho com essa ferramenta aqui. Quando a gente usa o agrupar com, vamos supor que a gente tem aí 3 partes para serem citadas via carta precatória, um exemplo. Aí eu vou estar preparando a carta precatória aqui, né? Na verdade, vamos colocar mandado porque eu estou numa rotina aqui que vai ensejar a assinatura de diretor. Então, eu estou preparando aqui os mandados e eu tenho o Geiel, eu tenho o Paulo, o Sérgio, vão ser intimados todos por mandados, vão ser citados por mandado. Se eu utilizar o agrupar, tá? E o meio central de mandados para todos eles, que ele vai habilitar essa opção agrupar, o que vai acontecer? Quando o Geiel for citado, que o oficial devolver lá a certidão só referente a Geiel, Pedro e Paulo, que estão no mesmo expediente agrupado, também serão considerados citados, tá? Então, tenham muito cuidado para utilizar esse agrupar com, porque senão vocês podem estar disparando prazo indevidamente de partes que não foram intimadas ou citadas, tá bom? Então, esse aqui ficou verde porque o expediente já está pronto e agora a gente vai fazer a edição do expediente para o INSS, tá? Então, eu clico aqui. Então, eu tenho agora, ó, edição do ato para o INSS, do ato de comunicação. Então, eu posso escolher aqui documento do processo. Não é obrigatória a escolha, os senhores já sabem disso, mas eu resolvi escolher só para falar dessa tabela que a gente tem aqui dos documentos do processo. Só vão surgir aqui, nessa tabela, os documentos que foram gerados no editor do PJE. Os documentos que são externos, né, que estão em PDF ou em outros formatos, não aparecerão aqui, tá bom? Então vamos supor que eu queira intimar o INSS da decisão. Então eu posso utilizar a própria decisão como ato de comunicação, tá? Aí eu clico aqui, ó, se eu quiser visualizar, eu já tenho a decisão aqui em outra guia, tá? Foi aberta uma nova aba aqui no navegador, eu fecho e aqui eu vou clicar então nesse botãozinho que é usar como ato de comunicação. Então eu clico aqui, já está selecionado, aqui eu também tenho a possibilidade de ver o documento, ó, ler restante do documento, então está aqui, confirmo e a partir de agora eu já tenho também o ato de comunicação para o INSS pronto. Seguindo, eu tenho que escolher documentos a serem vinculados, se for o caso, e eu tenho que assinar. Então vamos supor aqui que eu fiz um mandado, de fato, para o INSS, tá? E que eu preciso vincular a decisão e eu preciso vincular também a inicial. Então eu clico aqui, decisão inicial e vinculo o documento. Observe que tem a mensagem de que não há documentos ainda vinculados. Quando eu clicar aqui, há 2 documentos vinculados. Esses documentos vinculados estão naturalmente vinculados somente à opção central de mandados, tá? Não existe vinculação para outros tipos aqui no meio de comunicação. E lembrando também o seguinte, quando a gente vincula, vamos supor que aqui eu tivesse, além do mandado para o INSS, eu tivesse um mandado para mais 3 partes. O que vai acontecer? Quando eu vincular aqui, esses documentos vão ser vinculados a todos os mandados. Então vamos supor que o INSS tem que ver uma peça do processo e a parte X não pode ver essa mesma peça. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que elaborar os mandados em momentos distintos, tá joia? Então eu tenho que lembrar disso, porque se eu escolher aqui inicial e essa decisão, e digamos que a parte X não pode ver essa decisão, infelizmente vai constar como anexo tanto para o INSS quanto para a parte X, tá bom? Muito cuidado com isso aí. Outro detalhe é o seguinte, normalmente os servidores fazem a minuta do ato de comunicação, vinculam e deixam o processo nessa tarefa aqui parado para que o diretor depois assine, tá? Quando o diretor chegar nessa tela para assinatura, infelizmente essa vinculação aqui vai ser perdida, tá? Então os senhores vão ter que sinalizar para o diretor, da melhor forma possível, quais são os documentos a serem vinculados aos mandados, tá bom? Então aqui, ó, eu posso vincular, já tinha vinculado, aliás, e assim que estiver tudo pronto, eu vou assinar digitalmente, tá? Então, aguardo o retorno do sistema e eu já tenho aqui uma nova tarefa. Prestem atenção nisso aqui. Eu já estou em rotina individual, tá? Todas as semanas estão disponíveis para escolha, então eu estou na seleção de central de mandados. Então, vou abrir aqui para realmente comprovar, os senhores vão perceber que todas as centrais estão listadas aqui. O detalhe é que eu só posso escolher uma central por vez. Então, voltando à questão da quantidade de expedientes, se eu tinha 3 partes para serem intimadas em centrais de mandado diferentes, eu não posso também fazer esses mandados ao mesmo tempo.
eu tenho que fazer esses mandados sempre separados para que ao final eu possa escolher a central de mandado correta, tá? Se nesse caso aqui, vamos supor que eu tenha 3 mandados e cada um deles é para um local e eu tiver que mandar aqui, um deles é para Bom Jesus da Lapa, beleza, aí os senhores vão escolher aqui, tá? Vão clicar no campo outras opções e vão encaminhar a semana. Aí se os senhores estiverem esperando que a nova tela para uma escolha de uma outra central seja aberta, já era. A gente já encaminhou os 3 mandados para Bom Jesus da Lapa, apesar de ser um só endereçado para lá e os outros 2 para outras subseções, por exemplo. Entendeu? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí. Se a gente for trabalhar com centrais de mandados diferentes, a gente tem que elaborar os expedientes de forma individualizada, tá bom? Então vamos escolher aqui, por lógica, a gente está trabalhando com Uberlândia, a central de mandados de Uberlândia, porque o endereço, vamos supor, do autor, né, lógico, é para Uberlândia. Aliás, do INSS lá em Uberlândia, tá? Então, encaminha a semana. Pronto. Assim que eu encaminhar o mandado a semana, eu já tenho uma alteração da tarefa, tá? Eu tenho agora o processo na tarefa aguardando o prazo automático, tá? Lembrando aos senhores, como já foi dito, só para reforçar, que o PJE vai fazer a contagem de todos os prazos automaticamente, ok? E aqui nesse caso, como a gente estava trabalhando com a rotina individual de preparar ato de comunicação, a gente sempre vai, ao final, demandar a assinatura de diretor de secretaria. Se for necessária a assinatura de magistrado, a rotina que a gente vai escolher é a rotina em lote, que é exatamente a rotina que a gente vai ver logo mais, tá bom? Então, nessa tarefa, aguardando prazo automático, eu tenho aqui, ó, o diário eletrônico, que ainda está pendente de data de ciência, tá? De ser registrada a data de ciência aqui. Por que essa pendência? Porque o PJE, ele vai estar numa tarefa, esse processo vai estar em uma outra tarefa que é publicar a DJE, tá? E a gente precisa finalizar essa tarefa para que essa matéria seja encaminhada ao diário. Assim que essa matéria for encaminhada e disponibilizada, o próprio sistema Sepublic vai jogar a data de intimação aqui, ó, a data de publicação, melhor dizendo, tá? Então esse registro é automático. Se por um acaso essa comunicação automática falhar, os senhores podem vir aqui, tá? Fazendo constar aqui a data da publicação, nunca a data da divulgação, e registrar, tá bom? Data e hora, ok? Pode ser escolhido também, aqui ele deu um errinho, mas pode ser escolhido também aqui através do calendário, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui a data de hoje, e assim que eu defino a data, vai aparecer o campo aqui embaixo de hora, tá? Que eu tenho que selecionar direitinho para aplicar. Se a hora não for definida a contento, aí o campo não vai funcionar direitinho, tá bom? Vou fechar aqui porque não é o caso, a gente vai confiar aqui que vai funcionar devidamente. Aqui embaixo eu tenho os atos de comunicação que já foram gerados no sistema, tá? E que ainda o prazo vai decorrer, tá? Então eu tenho todas as comunicações e aqui a expedição eletrônica, diário eletrônico, central de mandados, tá bom? Deixa eu só dar uma rápida acessada aqui nos autos digitais para mostrar para os senhores, na opção aqui do menu oculto, ó, a aba Expedientes. Essa é a aba que vai estar registrando todos os expedientes que foram feitos, inclusive a data fim. Ó, prestem atenção que a gente tem uma expedição eletrônica e aqui embaixo está sendo indicado o prazo limite para a ciência expressa, que é exatamente aquela questão dos 10 dias corridos que eu falei. Então, após os 10 dias corridos, se a parte não tomou ciência no painel dela lá, a gente vai ter a ciência dada automaticamente pelo PJE e essa expressão aqui vai mudar para prazo limite para manifestação, tá bom? Então, até dia 19 é a data que o INSS tem para se dar por intimado dessa comunicação. Como se isso não ocorrer, então no dia 19 o sistema vai dar automaticamente por intimado e aí sim vai ser startado o prazo de 15 dias para a manifestação, tá bom? E a outra questão aqui do diário eletrônico, não está aparecendo a data limite ainda para manifestação, por conta daquilo que eu já falei, falta a comunicação ainda do sistema Sepublic chegar, né, com a data de divulgação lá, de publicação, melhor dizendo, do ato no diário. E eu tenho também a central de mandados que está com prazo em aberto, por quê? Porque aqui só vai ser startado o prazo assim que o oficial devolver o mandado. E claro, se a diligência for positiva, tá bom? Gente, vamos ficar por aqui e a gente no próximo bloco vai falar da rotina em lote de expedição,
Até lá!